eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vou contar a segunda parte das minhas leituras do mês de junho. Para quem não viu ainda o vídeo com as primeiras leituras, eu vou deixar o link aqui na caixa de observações. Bom, dando continuidade, eu li mês passado o livro Red Hill, da mesma autora de Belo Desastre. Ele foi publicado aqui pela Verus e é um romance pós-apocalíptico. Sabe por quê? Porque conta com zumbis. Eu sempre gostei de filmes e séries com zumbis. Não sei por quê, porque eu sou super medrosa, eu não gosto muito de terror e suspense. Mas esse tema em si me agrada bastante. Tanto é que eu era doida por The Walking Dead, eu só parei por falta de tempo mesmo. E aí eu resolvi, quer saber, vou ler um livro pra ver se eu gosto dessa trama no mundo da literatura. E eu curti pra caramba. Assim, não tem muito de diferente do que a gente já tá acostumado quando o assunto é zumbis. O livro começa com a epidemia se espalhando. Um cientista maluco, ele sempre quis dar vida a mortos. Ele via na TV falarem de zumbis e ele falou, quer saber, eu vou ser o primeiro a criar esse tal de zumbi. E ele criou mesmo e matou metade da população. Não sei se é metade, mas ele acabou espalhando o vírus da Zumbilândia pelo mundo. Ai, de onde eu tirei Zumbilândia? E muita gente morreu, tudo por causa da frescura dele. Mas enfim, então o livro começa com a epidemia se espalhando. A protagonista são 3 narradores. Uma delas, ela já tem 2 filhas, é recém-separada e trabalha no hospital. Então ela vê em primeira mão as pessoas irem para o hospital procurando cura, com muitas dores, e eles não sabendo explicar o que está acontecendo, porque é uma coisa completamente nova. E aí o hospital lotar, começar a ter muita gente, os primeiros casos de pessoas se transformarem em zumbis na frente dela, atacarem seus amigos. Então ela vai narrando como é acreditar nesse processo, como cair a ficha que realmente é zumbis, e o fato dela estar separada das filhas dela, que são a paixão, a vida dela. Elas, bem naquele final de semana, elas estão com o pai, é responsabilidade dele cuidar delas naquele período, e aí ela fica totalmente perdida e sai em busca das filhas. A segunda narradora, ela é uma universitária, tá indo com a irmã e com os respectivos namorados pro rancho do pai. Ela teve uma vida muito difícil depois da separação dos pais, ela guarda muito mágoa dele, mas nessas férias ela decidiu que vai dar uma segunda chance pra ele perdoá-lo. E aí o ataque zumbi pira o mundo e ela, no momento que a história começa, ela tá presa num engarrafamento, tentando chegar até o pai, com muito medo de não conseguir falar que ama ele. E o segundo narrador, ele é o único homem entre os 3, ele tem uma filha pequenininha e quando o ataque começa ele tá indo buscar ela no colégio. A história dele é diferente das outras porque ele tem alguém pra proteger, alguém pra cuidar, e ai gente, é incrível. Então a primeira parte tem toda essa parte de aceitação dos 3 protagonistas caírem a ficha que realmente é um ataque zumbi, o mundo tá acabando, aquele povo rastejando tá querendo comer carne humana. E aí a segunda parte é eles fugindo. A primeira porque quer encontrar as filhas, a segunda narradora porque quer ir ao lado, quer ficar ao lado do pai, quer estar segura do lado do pai, e o terceiro narrador porque quer encontrar um lugar seguro para a filha dele. E aí as histórias começam a se interligar quando todos eles querem ir para o rancho Red Hill, que aí tem o título da história e como a forma deles se ligarem. É bem bacana, é tudo assim muito intrincado, muito curioso a forma que a autora une a história desses 3 protagonistas. Eu achei que o final foi meio viajado, assim, a autora foi meio boazinha em um sentido específico, mas no total foi uma leitura bem gostosa, eu aproveitei bastante. Gente, eu tive pesadelo com zumbis, porque realmente foi muito incrível, muito envolvente. E tem até romance, então vale a pena aí pra quem quer começar com um pouquinho de suspense, mas não tá tão acostumada. Pra mim valeu a pena, eu curti bastante. E aí também romance, eu li essa série que está sendo publicada pelo Universo dos Livros aqui no Brasil, então o primeiro volume já tem, pra quem quiser ler aí já é uma dica que tem em português, que eles, eu não vou falar o título porque são palavras meio difíceis, mas de forma abrasileirada seria Dúvida Razoável. Aqui estão as capas, pra vocês verem, essa é a primeira, segunda capa, mocinha com balé, e a terceira capa, os 2 juntos. Eu li os 3 livros consecutivos, porque uma amiga já tinha me falado que os livros são muito rápidos e muito
fluidos de ler, mas eu não tinha muito acreditado. Eu falei, deve ser rápido, mas não tanto, porque, gente, é assim, ó, você senta pra ler, lê o primeiro volume. Senta pra ler, lê o segundo. Só o terceiro que ele é maior, então demora um pouquinho mais, mas ainda assim são narrativas muito rápidas. A história é completamente clichê, não tem nada de muito diferente. O protagonista ele é mais velho, trabalha num escritório de advocacia, ele tem um passado muito difícil que o leitor não sabe no começo, e me encantou completamente, sabe, toda a dor desse protagonista, a forma como uma mulher foi capaz de destruir a vida dele, de fazer com que ele perdesse tudo e tivesse que recomeçar do zero, como ela fez ele se transformar em uma pessoa. Sabe, o que é dor, o que uma mulher é capaz de fazer na vida de um homem, gente? Eu fiquei assim, besta. Mas enfim, o protagonista é mais velho, tá machucado, e aí ele vai conhecer a mocinha. Ele odeia mentira, e ele vai conhecer ela por causa de uma mentira que ela conta. Ela é mais nova, bem inexperiente, não terminou ainda nem a faculdade, e eles vão se envolver assim porque ela acha que de certa forma pode mudar ele, pode curar. Que o relacionamento deles começou de uma forma diferente, então isso pode fazer com que ele seja diferente. Mas as coisas não são bem assim, é difícil, tem muito sofrimento. O primeiro volume, assim, conta a partir da paixão, de como eles se vão conhecer, aquela coisa gostosa de conquista. Aí termina meio que eles quebrados por causa de uma mentira. O segundo livro, ele começa um pouco chatinho, sabe? Aquela coisa de mimimi, a mocinha meio correndo atrás do mocinho, o que eu não gostei. Mas logo a autora muda isso e faz com que a mocinha corra atrás dos seus sonhos. Ela sempre quis ser bailarina, mas os pais falavam pra ela que ela não podia seguir essa carreira, ela tinha que ser advogada, tinha que fazer faculdade de Direito. E aí todo o problema que dá no relacionamento amoroso dela, ela meio que usa pra parte profissional e vai correr atrás dos sonhos dela. Eu adorei isso, adorei como ela amadurece. E o segundo volume é meio que os dois personagens brigando pra decidir quem vai ser o ser dominante nessa relação. E também o mocinho contando e explicando aos poucos os motivos dele ser tão reticente no quesito amor. Muito bacana, como eu disse, não tem nada de diferente do que a gente já tenha lido. Tem vários livros assim, né, com protagonistas que se conhecem meio que no trabalho, que ficam naquele vai e vem danado, mocinhos com problemas de dramas passados, mas é bacana, valeu a pena. No geral foi uma série 4 estrelas, eu curti. E aí, minhas duas últimas leituras do mês foram assim, avassaladoras. Eu li A Cidade Morada, da autora Rin Goldin, e esse livro me surpreendeu pra caramba. Ele é um jovem adulto, fantasia, mas que tem um quê de realidade surpreendente, que desde o começo é impossível você não se envolver com as histórias desses protagonistas. São 3 narradores também. Vamos lá. O Dai, ele é um garoto que tá na Cidade Murada para cumprir uma missão. Essa missão pode custar a liberdade dele. A Jin, que é uma garota que se veste de garoto para sobreviver na Cidade Murada. Ela tá lá faz 2 anos em busca da irmã que foi raptada. E a Mei-In, que foi vendida pelos pais, e acabou no bordel, que faz parte da Cidade Murada, e que o dono do bordel é um dos grandes chefões do crime nessa região. O que é a Cidade Murada? Ela é meio que um território que não teve por um tempo cuidado político, servia como refúgio no período da guerra, e ele foi deixado lá. Foi crescendo, as pessoas, os marginais da região foram se refugiar nessa cidade. Eles viram nesse lugar sem política e sem leis, um lugar para poder se refugiar, para poder começar uma vida. E aí é muito triste, porque não tem governo, não tem ninguém para ditar regras, e aí é a lei da selva, né? O mais forte sobrevive, e são os mais fortes que vão explorar os mais fracos também. Me lembrou muito as favelas, porque acho que é uma realidade que está mais próxima da gente, tanto em aparência, porque quando a autora começa a explicar a Cidade Murada, ela fala que são casas sobre casas, que é uma região muito pequena, com casas muito amontoadas, que elas são tão altas que tampam a entrada do sol. Então nas ruas embaixo as pessoas não conseguem ver o sol. Então é uma realidade assim que eu consegui imaginar a partir disso, das favelas, e também o fato dos chefões do crime.
É uma região com bordéis, a criminalidade é muito alta porque ela é sempre impune, mortes que são inexplicáveis e não são nem questionadas, e tráfico de drogas. Também abuso de crianças, como os nossos protagonistas. Bom, só que a diferença das favelas, o que eu senti assim, é porque nessa região todas as pessoas são corrompidas. Elas não conseguem se manter puras, a esperança delas é, sabe assim, pisoteada. Não tem como você sair impune, você viver um período aqui e sair impune, porque é muita maldade. É assim, eu ficava com raiva de saber que isso é comum em muitas regiões do nosso país e do mundo, que existem muitos lugares assim, que o governo faz vista grossa, que não consegue controlar e que pessoas explorando outras pessoas, principalmente crianças. Foi muito assim, tapa na cara, me fez refletir muito. E pior de tudo é saber que essa cidade realmente existiu. A autora, tanto é que a ideia de criar essa história sobre a Cidade Murada foi quando ela fez uma visita no verdadeira região que existiu a Cidade Murada. Na resenha que eu fiz do livro eu ainda coloquei o link lá, mas procurem na internet Cidade Murada, que vocês vão ver fotos e vão conseguir ter uma ideia do que é essa região. Mas enfim, além dessa parte toda política e social e econômica que faz a gente refletir sobre a nossa sociedade atual, sobre essa parte de abuso, de precariedade, de pobreza e também o que as nossas crianças enfrentam no mundo aí fora, tem a aventura que esses protagonistas estão e como a história deles está interligada. É muito forte, a aventura deles é muito marcante e eu só achei assim, né, que eles são muito jovens para ter conseguido fazer tudo que fizeram sozinhos. Eu não duvidei nem um pouco que eles eram maduros o suficientes para essa missão, porque eles perderam muita coisa, então a vida fez com que eles crescessem muito rápido, mas acho que, sei lá, né, ainda são garotos, eles ainda poderiam cometer mais falhas, mas é muito bom, de verdade, gente, assim, é bem reflexível, um jovem adulto fantasia maduro. Então é o meu livro, assim, completamente real por trás de uma história de fantasia, muito bom mesmo, vale a pena ler para quem curte esse tipo de história. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês é o meu queridinho, Uma Curva no Tempo. Esse livro acabou comigo. É muito difícil falar dele também, assim, porque ele destroçou meu coração. Ele fez com que eu criasse esperanças falsas, com que eu refletisse sobre muitas coisas e me deixou completamente surpresa com o rumo da história. É meio complicado, né? Vocês estão vendo, né? Eu não tô conseguindo falar desse livro. Ele vai trazer a história da Rachel. Ela começa a história com aquela coisa meio jovem adulto madura, meio new adult. Ela tá reunida com os amigos da época de escola. Eles se conhecem fazem muito tempo e estão naquele momento assim, o ano tá acabando. Então eles estão fazendo planos, dizendo para quais faculdades eles vão, o que eles vão fazer, no que eles vão trabalhar, como vai ser a vida depois do final do ensino médio. E aí eles sofrem um acidente, um dos amigos morre, que por sinal é o melhor amigo da protagonista. A partir disso a vida dela muda completamente, a história dá um salto de 5 anos, se eu não me engano. E aí ela vai trazer uma protagonista completamente diferente. Ela tá quebrada, gente. Assim, você imagina a dor que é perder um melhor amigo, mas eu acho que eu nunca tinha conseguido mensurar como isso transforma a vida de uma pessoa. A Rachel abandonou tudo. Ela não se sente no direito de viver. Ela se sente culpada pelo que aconteceu. Ela não tem perspectiva nenhuma de futuro. Ela não quer ter perspectiva do futuro. O que leva ela superar um dia após o outro é o pai que tá vivo, que tá com câncer. É meio que ele que segura ela viva. Mas ela tem muita dor de cabeça, ela ainda tem, assim, ela não tem vontade de viver, tanto fisicamente por causa das dores, como as dores emocionais da perda e do fato dela se sentir culpada pela morte do seu melhor amigo. Só que daí, de uma forma meio surpreendente, vai acontecer algo que faz a história mudar. Rachel vai acordar numa realidade paralela completamente diferente. Nessa realidade, o melhor amigo dela não morreu. Ela só sofreu um acidente e aí tá ali com ele na cidade onde eles cresceram, estão adultos e podem lutar por algo, por um romance que na outra realidade não teve nem tempo pra começar. E aí a gente fica assim, tipo,
meu, essa realidade é verdade ou não? Essa menina não tá sonhando não, né? O que tá acontecendo? Porque isso aqui é muito bom, a gente quer que aquela realidade seja verdade. Então, assim, a autora deixa a gente muito na dúvida do que realmente tá acontecendo. Em um determinado momento fica meio claro, mas a gente não quer acreditar. E foi isso que, assim, dilacerou o meu coração. Porque é um final muito ambíguo. Ele mexe muito com o leitor, ele faz assim, o que você quer acreditar? Se você quer... Quais são as suas crenças, o que a sua fé leva você a pensar nesse final. Então, quando eu terminei, eu chorei muito, muito mesmo, porque eu não queria acreditar. Eu não, assim, é bem triste, mas também é meio que mexe com a nossa fé, sabe? Faz a gente pensar no que vai ser depois desse final. É muito bonito, vale muito a pena ler, é um livro pra chorar, gente, realmente. Mas é uma leitura muito boa, eu gostei muito, foi uma das melhores do mês e uma das melhores do ano. Livro queridinho de chororô. Bom, essas foram as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal pra sempre receber as novidades. Beijo, galera, até mais, tchau!